Fala pessoal, estou publicando aqui o tema, fixei, beleza? Arro, estamos aí para mais uma reflexão, para mais uma live aí de reflexões. Acabei de mandar lá no Telegram, né, um aviso para todo mundo. Aliás, eu acabei de gravar dois áudios lá para o grupo do Telegram. Um é sobre a Lua que entrou em Sagitário agora, então quem está lá já ouviu, né, já teve essa oportunidade de ouvir. A gente vai ter até domingo com a Lua em Sagitário. Muita coisa interessante para a gente aproveitar. Também já deixei gravado da Lua em Capricórnio, que aí no domingo eu vou disparar. Quando a Lua entrar em Capricórnio, eu vou mandar o áudio para lá. E vão ter outros áudios que eu vou gravando por enquanto, né? Esse tema especificamente que eu vou trazer aqui, inicialmente ia ser um áudio, mas eu falei, pô, dá para conversar tanto sobre isso daqui, que eu falei, vou fazer uma live, né? Vou fazer uma live pegando já o texto, conversando. E quem tiver aqui, quem tiver ao vivo, pode ir conversando comigo, batendo um papo. Enquanto isso, eu vou tomando meu super chá. Aproveite nesse momento aí que tá, o frio está chegando de vez e abuse dos chás, né? Tenha aí esse contato com os chás. Então vamos lá, eu quero conversar um pouquinho aqui sobre um tema bem interessante. Eu estou lendo um livro chamado O Corpo como Sombra, deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho. Ele se chama Corpo como Sombra, né? Jung e Reich, então é um estudo feito, uma comparação entre o Jung e o Reich, são dois terapeutas que eu trabalho com a linha deles, então para quem não sabe eu sou além de astrólogo, tarólogo, xamânico, enfim, eu sou terapeuta tântrico também, e a terapia tântrica eu vou falar mais sobre ela no curso não, no curso de cristais também, né, porque tem ONIs lá, mas no Telegram, eu tô, no Facebook aqui eu tô branquelão, agora sim, agora corrigiu a câmera. Então, vou falar mais sobre isso, mas eu também fiz a formação de terapeuta tântrico, então o Tantra trabalha muito, a terapia tântrica, né, não o Tantra. A terapia tântrica trabalha muito com a base do Reich, né, dos estudos do Reich. O Tantra não, o Tantra é uma filosofia que tem um monte de coisas ali por trás, muito antes de Reich. Aliás, fica aquela dúvida, né, aquela incógnita se Reich teve sim um contato forte com o Tantra ou não, porque pelo que esse livro conta aqui, inclusive Reich era muito científico, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então o livro se chama Corpo como Sombra, Jung e Reich. O autor parece que é John P. Conger, né? Então é um livro bem bacana, eu estou gostando muito. Estou meio que já 2/3 dele, estou quase terminando. Então eu queria fazer essa live logo para falar sobre esses temas aqui que a gente colocou. E o capítulo, inclusive, o livro se chama O Corpo como Sombra, e esse capítulo em específico se chama O Corpo como Sombra. Né? Aí a gente vai trazer realmente esse conceito. Né? O Jung ele trouxe muito conhecimento sobre a sombra. Não falei muito sobre ela essa semana porque falei sobre Plutão, falei sobre Saturno, tivemos aí a Lua cheia em Escorpião, então foi uma semana para a gente explorar bastante o tema sombra, o tema inconsciente. Aliás, tudo aquilo que vai para o inconsciente acaba virando uma sombra, a gente vai ver isso aqui. E o Reich ele trabalha com o conceito de couraça. Né? Basicamente ele traz o quê? Que a sombra, né, ou não a sombra, né, aqui é a comparação que o autor faz, mas para o Reich, aquele conteúdo, né, que é um conteúdo emocional, um conteúdo de trauma que não foi elaborado, ele fica armazenado na musculatura. Por isso ele chamou de couraças musculares. Né? Eu estou vendo uma galera mandando mensagem aqui, eu só não estou conseguindo ver agora. Mas bom dia, Sheila, bom dia, Bem-Estar Zen Estética. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Então o Reich ele trabalhou com o conceito de que aquilo que está no inconsciente, aquilo que você não conseguiu elaborar, vai se armazenar na musculatura, que inclusive em algumas outras terapias a gente chama de memória da pele. Né? Aquela memória que fica na pele, que fica ali na musculatura, que geralmente vira uma dor crônica, vira um bloqueio energético e a pessoa nem percebe. E aí o Reich ele fez todo um trabalho em cima disso, criou aí a vegetoterapia, que não é um nome tão falado, porque aí depois veio um discípulo de Reich que estudou um pouco mais, que trouxe um pouco mais do conhecimento de Reich e trouxe a análise bioenergética. A bioenergética é um pouco mais conhecida, eu acho, né? Pelo menos o nome, do que a vegetoterapia, mas vem do Reich, vem tudo disso. E no fundo veio do Freud, né? Então esse livro ele traz até um comparativo como os dois, né, beberam de Freud, mas o Jung e o Reich não tiveram tanto contato. Né? Tanto que ele conta aqui que tem algumas coisas que o Reich criticava Jung, mas eles não estiveram juntos. Né? Então olha que interessante aqui, né? Eu separei alguns trechos para a gente conversar, e eu já vou pegar aqui, eu leio. Esses livros, né, principalmente do Jung e do Reich, são livros com uma linguagem um pouco, né, complicada, um pouco chata, vamos dizer assim. A própria Liz Green não tem a linguagem mais fluida que tem, então eu vou ler, vocês vão ver que a linguagem é um pouco rebuscada, mas aí eu leio e trago a reflexão para vocês. A gente debate, a gente conversa sobre isso. É uma coisa até interessante porque eu acho que raríssimas pessoas vão ler esse livro, né? A não ser que você seja realmente terapeuta, principalmente seguindo as linhas do Jung e do Reich, senão você vai passar longe desse livro, não vai nem saber que ele existe, mas aqui eu trago o conteúdo, né? O conceito que ele traz para a gente. Silvia Santos, olá, seja bem-vinda.
Preciso de ajuda para a apneia do sono. Então não é essa live, nessa live eu vou falar sobre esse conceito de sombra, mas a apneia do sono, dica de cristais para você dormir bem, já dou a dica de dolomita branca ou raulita. Né? E tem alguns óleos essenciais também que podem estar ajudando, mas aí tem que aprofundar, né, para falar sobre isso. A gente pode ver, inclusive, depois, né, no inbox, para entender o que é a apneia de sono pela linguagem do corpo, pela metafísica da saúde, porque sim, tudo tem um porquê. Agora eu vou ler aqui, né, esse tema que o Jung traz. Né? O Jung escreveu isso no livro Sobre a Natureza da Psique, que é um livro dele. Eu vou ler aqui, ó. Uma vez que psique e matéria estão contidas num único e mesmo mundo, e, sobretudo, uma vez que estão em contato contínuo entre si e, em última análise, fundamentam-se em fatores irrepresentáveis e transcendentais, não é somente possível, como inclusive bastante provável que psique e matéria sejam dois aspectos diferentes de uma mesma só coisa. Né? Então, falando aqui, né, dando uma traduzida em tudo que o Jung falou aqui, é o seguinte. Ele coloca aqui que ele entendeu, ele realmente chegou nisso, que psique e matéria, ou seja, mente e corpo, são partes de uma mesma coisa. Então não tem essa separação. O nosso ocidente, né, essa questão inclusive da medicina moderna, que ela tem um lado bom dela, ela tem o seu mérito em algumas coisas, mas ela tem uma falha gravíssima, que é querer separar as coisas, querer separar tudo, e não tem como separar. O que acontece na mente se reflete no corpo, o que acontece no corpo se reflete na mente. A gente não tem como ser caixinhas separadas. E o Jung, ele coloca isso aqui. Né? Então, como a mente e o corpo estão interligadas, são um único sistema. Então, assim, faz parte. E aí faz muito sentido, aí trazendo já o estudo do Reich, né? Porque o Reich ele vai direto para o corpo. Ele fez todo o estudo com o Freud, né? E aí o Freud ele trabalhava com as palavras, né? Com aquela questão da psicanálise, da pessoa ficar sentada, contando e assim por diante. E o Reich, nos estudos dele, inclusive muito científico, ele era muito laboratorial, né? Ele começou a perceber que às vezes só falar travava num processo. Ou o paciente não conseguia falar, ou realmente não vinha, ele não tinha acesso àquelas questões. E ele começou a perceber que trabalhando no corpo, né, e atuando ali no corpo, tendo uma atitude realmente de mexer no corpo do paciente, seja através de exercícios, né, da vegetoterapia ou da massagem, né, da parte da massagem, isso trazia conteúdos à tona. Então, quando estava lá, imagina, o processo de terapia geralmente ele é mais longo, né? Então a pessoa fica indo lá toda semana no terapeuta e às vezes tipo chega você não tem o que falar, não sei, não consegue andar, não ia para frente. Então o Reich pegou e começou a perceber isso, que determinados exercícios e determinados toques e processos no corpo traziam à tona questões a serem trabalhadas. Né? E aí ele fez todo um estudo que criou a famosa vegetoterapia. Chegou na energia orgone, né? E aí teve todo um desenvolvimento disso, que depois veio o Alexander Lowen e teve deu um upgrade, né? Porque a bioenergética ela foi bem difundida, é bem legal a bioenergética. Então o que acontece? É tudo um, né? A mente e o corpo é a mesma coisa. Então preste atenção nesse momento de pandemia, de medo, né, dessa coisa que está acontecendo, que muitas vezes a pessoa pode ter somatizações no corpo por conta da mente dela, por conta daquilo que ela acredita, daquilo que ela comprou. Então é muito complicado isso. Se você não tiver uma mente forte, se você não tiver um nível de separação ali do que está no inconsciente coletivo, no que está no coletivo agora, né, sendo trazido, isso pode trazer questões para o seu corpo, sim. Né? Pode enfraquecer o sistema imunológico, sim, a gente sabe disso. Isso é falado inclusive por médicos ortodoxos, né, médicos modernos, que se você tiver aí uma tristeza, uma mágoa, um medo, alguma coisa assim, isso vai enfraquecer o seu sistema imunológico. E, infelizmente a gente vê que a mídia está sempre trazendo aí medo, 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 e até eu caí nessa hoje, eu levantei e fiquei, porra, mano, que mundo que a gente está vivendo e não sei o quê, mas aí eu já me levantei, já peguei os cristais e já comecei a me trabalhar, né? Já modifiquei a mente, porque a gente está suscetível sim. Então tudo que acontece na mente vai refletir no corpo. E obviamente tudo que acontece no corpo vai refletir na mente. Por exemplo, um dos cursos que eu fiz foi Fisiognomonia e Metafísica Taoísta, né, que vai trabalhar a leitura do rosto. E é muito comprovado isso, a gente vê que é uma ciência milenar chinesa, né, desde a antiguidade. E obviamente os egípcios usavam isso também, todo o povo antigo usava, para você ler a pessoa, os traços de caráter dela, os traços de característica dela, pelo rosto. Né? E que, obviamente, se você começa a mexer no rosto dela, você vai estar influenciando esse caráter, né? Você vai estar influenciando isso. Um pequeno exemplo, né? Então a sobrancelha representa as folhas da árvore, né?
a medicina chinesa tem uma linguagem muito bonita, né, muito poética, então representa as folhas da árvore. E aí a pessoa vai lá e mexe na sobrancelha dela, arranca a sobrancelha, tira coisa. As folhas da árvore representam uma força dela. Ela pode estar afetando a força dela. Né? Também as sobrancelhas vão representar os braços. Então tem uma série de coisas pela reflexologia, pelo simbolismo, pelo microsistema, que seria que o que você faz no seu rosto vai influenciar na sua mente. E obviamente a sua mente vai influenciando no seu rosto. É uma coisa que, né, vai sendo se retroalimentando. Então o Jung ele deixa isso muito claro aqui. E aí vamos pegar um outro trecho que eu comentei, que esse é bem interessante porque esse trecho ele faz justamente o paralelo entre a sombra do Jung e a couraça, né, do Reich. São dois temas diferentes, né, duas escolas de pensamento diferentes. O Jung é o Jung com a análise, com a análise, né, com a análise profunda lá, psicanálise é do Freud, mas psicologia analítica que é do Jung, e o Reich é a vegetoterapia, né, que é a terapia reichiana. Aqui eu vou ler, né, esse aqui é o autor falando. O corpo como sombra representa o corpo de couraça. A gente vai voltar para esse tema aqui. Expressando aquilo que foi reprimido pelo ego. Quem é o ego? O ego é a nossa mente consciente. Quem influencia muito o ego? Geralmente a infância, né, o pai e a mãe. Então aquela criação que você tem na infância vai influenciando e vai construindo o seu ego e a sociedade como um todo, obviamente. A cultura de onde você é desenvolvido vai criando esse ego, né, essa mente consciente. Também podemos supor que o conceito junguiano de persona corresponda à primeira camada de Reich, que aí tem algumas camadas do Reich. Na camada superficial, de sua personalidade. Peraí, deixa eu ver que eu tenho um comentário grande aqui, aí eu que me perdi. Pixux colocou, fiz uma referência com o antigo livro O Retrato de Dorian Gray. Trata essa questão imagem versus personalidade. Leia, você vai gostar. Opa, vou procurar então depois aí. Deve estar no seu Instagram, né? Quero ver isso daí. E a Sheila colocou aqui também, interessante, quando eu faço meditação eu me vejo a árvore com poucos frutos. Então, é uma coisa interessante. Por que essa árvore está com poucos frutos? Será que está faltando nutrientes? Será que está faltando energia? Será que está faltando até a vontade de doar, né? Porque a árvore é uma grande doadora. Então agora sim, né, deixa eu ver os comentários grandes aqui, agora vamos voltar para o texto. Na camada superficial de sua personalidade, escreve Reich, para citar novamente a mesma passagem, o homem comum é reservado, educado, compassivo, responsável, consciencioso. Jung escreveu: a persona é um complicado sistema de relações entre a consciência individual e a sociedade, compondo uma espécie de máscara destinada, por um lado, a causar uma determinada impressão nos outros e, por outro, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Aqui tem um conceito que agora eu vou traduzir tudo que está aqui, né? A couraça, né, essa primeira couraça aí que o Reich determina, tem um paralelo com a persona do Jung. Né? A persona é o quê? Aquela personalidade, aquela máscara que a gente usa, aliás, ironicamente, né? Hoje está todo mundo sendo obrigado a usar máscara aí na rua, então essa seria a persona, que é uma máscara que, primeiro, ela é uma máscara que ela se adequa, ela é adequada a lidar com o externo. Então é uma coisa muito interessante, porque as pessoas hoje, infelizmente, a gente sabe que ninguém pode ser a sua essência, né? Você não pode sair falando o que você quer, tem que ter uma ética, uma coisa da sociedade. Então existe essa máscara, ela não é de total negativo, né? Tanto que no mapa astral a gente tem o ascendente ele faz parte dessa persona, ele tem um certo paralelo com a persona do Jung, né? Mas é aquela coisa, se essa máscara é muito pesada, se essa máscara destoa muito do que a pessoa é, né? Porque uma coisa é assim, tipo, eu vou dar um exemplo bem básico, né? Eu não gosto de terno, né? Não gosto, meu estilo é esse aqui, camiseta, pá. Só que, dependendo do lugar que eu for, pode ser que essa roupa aqui não seja bem vista. Então, talvez, se eu quiser causar uma boa impressão naquele lugar, eu vou ter que colocar o terno. Beleza. Só que se eu ficar todo momento usando esse terno, ou se eu não gosto, mas não é uma coisa que eu abomino, né? Eu simplesmente não acho confortável, eu não gosto de utilizar. Agora, se é uma coisa que eu odeio, né, que eu não quero, mas eu me obrigo a utilizar para lidar com a sociedade, isso causa um estresse muito grande e isso, ao longo prazo, tem uma consequência muito dura. Né? Então, aqui ele coloca um conceito bem interessante que a gente tem essas couraças, essas proteções, que para o Reich é essa coisa do corpo, da couraça, tanto que na massagem bioenergética, que eu faço também, a gente tem movimentos que vão fazendo isso tanto no rosto da pessoa quanto no próprio corpo, enfim, que é para tirar essa couraça. Para a pessoa, primeiro, né, aqui tem uma couraça, a couraça ocular, que não permite a pessoa ver as coisas,
né? Infelizmente, muita gente tem essa couraça hoje em dia, não consegue ver as coisas de uma forma mais clara, ver por si mesma, está sempre comprando aquilo que a sociedade está mandando para ela. Então, tirar essa couraça para ela ver e também para ela poder se mostrar, né? Para ela não ficar tão presa numa máscara. Aliás, eu estou para fazer uma live sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura, que não é um livro de bioenergética, né? Não é um livro de Reich, mas ele ilustra muito bem todo esse conceito. Não sei se alguém aqui já leu esse livro, mas é um livro pequenininho. É um livro também, eu citei hoje no áudio, né, que eu mandei lá para o Telegram, o livro do Eckhart Tolle, o livro O Poder do Silêncio, que eu tenho um vídeo sobre ele no meu YouTube, você pode procurar, eu já fiz o primeiro capítulo dele, que é um livro pequenininho, que você lê em uma semana. Esse Cavaleiro Preso na Armadura é a mesma coisa, você pode ler em uma semana, sentou ler o livro. Né? Ele é muito simples de ler, mas ele traz vários insights bem interessantes. A Silvia, pelo jeito, conhece, ela colocou aqui, esse livro é top. Então isso aqui é uma coisa muito interessante para todo mundo pensar agora, né? Então, como é que está em você essa questão de poder se expressar para o mundo? Você consegue se expressar, você consegue brilhar a sua essência? Né? Lembrando que a gente está no ano do Sol. O ano do Sol seria o seu self, perante essa teologia, essa teoria junguiana, né? Seria equivalente ao self, que é a sua essência, o seu brilho pessoal. No Reich seria o seu natural, sem couraça, sem aquele monte de couraça que a gente tem que cobre o Sol. Aliás, citando a astrologia, porque eu trabalho com os três, né? Todo esse conhecimento do Jung, do Reich e da astrologia, muito do que é a couraça é o próprio Saturno, que é o inimigo do Sol. Né? O Saturno ele vai e bloqueia o Sol. Não porque ele é mau, né? Mas é porque ele traz aí algumas questões que a gente tem que realmente ultrapassar e trabalhar. Tanto que, aí eu coloco um outro trecho que eu grifei aqui, ó. Atualmente admite-se de modo geral, entre os clínicos, que todos precisam da couraça como proteção. Então é aquela coisa, né? A gente, nessa sociedade que a gente está, como é uma coisa meio, né, brutal, infelizmente, é literalmente a selva de pedra, se a pessoa ela se abre tanto, ela vai tomar tanta porrada que ela não vai aguentar. Ela vai sucumbir, vamos dizer assim. Então esse ego, né, esse Saturno, ele tem um papel sim de trazer uma mínima proteção. Né? E vou dar um exemplo, né? Quantas pessoas não sofrem aí na mão de abusadores, né, relacionamentos tóxicos, abusivos, por quê? Porque ela permite que aquela pessoa abusiva entre no campo dela. Então a gente ter um certo nível de couraça, um certo nível de proteção é importante. Tanto que ele é a estrutura, né? O Saturno ele representa, ao mesmo tempo que ele pode ser uma couraça tão pesada que te bloqueia, te fecha, ele também representa aquela estrutura que te ajuda a subir. Né? Então isso é uma coisa muito interessante. Aliás, eu vou fazer um áudio lá para o Telegram sobre retorno de Saturno e o arcano à torre no tarô, porque é uma coisa muito interessante olhar esses dois pontos. Né? Quando vem a torre na vida, tem tudo a ver com o retorno de Saturno. Então, continuando aqui, né? A terapia busca não apenas dissolver a couraça. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu fiz o curso, se falava muito uma questão que, antigamente, nos anos 80, tinham técnicas que buscavam quebrar a couraça. Né? Então era aquelas coisas meio doidas, assim, de, sei lá, de catarse, né? De fazer a pessoa se espernear, gritar, enfim. E que hoje, na verdade, é mais interessante trabalhar num conceito de dissolver a couraça. Então, em vez de você chegar com um martelo ali e estar querendo arrebentar a couraça da pessoa, e a pessoa, por exemplo, a ayahuasca, às vezes ela faz isso. Né? Então a pessoa vai lá tomar ayahuasca, e a ayahuasca dá aquela porrada, e a pessoa tem uma catarse, tem uma explosão ali. Faz parte. Mas dentro de uma terapia, principalmente a terapia bioenergética hoje, tem muito o conceito de dissolvendo a couraça. Então é dolorido, né? Não é uma coisa. A massagem bioenergética, para quem já fez, sabe que ela é dolorida e faz parte, né? Tanto que, se a gente pega um paralelo indiano, né? Tanto que me pediram para falar sobre marma, estou falando agora, né? Depois eu posso aprofundar um pouco mais. Mas os marmas são pontos que estão ali no nosso corpo, são pontos que eles acumulam prana. Então são mais ou menos como os pontos de acupuntura da medicina chinesa. Então eles acumulam prana ali. Se acumula o prana não está circulando. Lembrando que o prana seria o equivalente ao orgone do Reich. Então, quando o Reich trabalha a questão de dissolver as couraças, né, ele está fazendo o quê? Ele está liberando o caminho para que o orgone flua pelo corpo. Né? E aí, quando o orgone flui pelo corpo, tanto a sua vitalidade aumenta, quanto a sua vida, né? Quanto a sua expressão, enfim, tudo vai melhorando, porque o prana é a fonte da vida, o orgone seria a fonte da vida. E quando você tem couraças, você está bloqueando essa energia. Ela não consegue fluir de uma forma positiva. Então tem as couraças do Reich, que são os 7 anéis, mas qualquer parte do corpo pode ter ali um enrijecimento muscular que vai trazer isso. Quando a gente vai para o Marma, são os pontos, né, que vem aí da medicina Ayurveda, do indiano,
que são pontos doloridos. Então você aperta esse marma e se ele estiver doendo, é porque tem prana acumulado ali. E aí você vai apertando para ir dissipando essa energia. Isso também é conhecido pela medicina chinesa como acupressura. Então todo mundo conhece a acupuntura, que é agulhas que você vai colocando nos pontos de acupuntura. A acupressura é o quê? Pressão que você vai fazendo no ponto de acupuntura. Então, por exemplo, já dando uma dica, né? Aqui tem dois pontos muito interessantes que você pode estar sempre apertando, porque eles estão diretamente ligados com os olhos. Então eles ajudam na saúde dos seus olhos, ou seja, eles permitem com que o prana, com que o chi, com que o orgone chegue nos seus olhos. E você pode fazer o teste, se você apertar aqui, você vai sentir um reflexo de energia nos olhos, é instantâneo. E conforme você vai deixando mais tempo e apertando, você vai sentindo como se esse olho estivesse se enchendo, né, de energia. Então esse é um conceito que a gente vai explorando no corpo inteiro, porque no corpo inteiro tem esses pontos de marma, ponto de bloqueio, ou ponto de couraça, né? E a gente pode fazer isso tanto com a mão, que é o mais comum, né? Então você vai lá e vai apertando com a mão, quanto com os cristais. Aliás, semana que vem começa aí o curso de cristais, a primeira aula que vai ser aberta para todo mundo conhecer. A gente pode trabalhar tanto, como eu posso dizer, fisicamente. Aí, por exemplo, tem aqui um jaspe vermelho, que é como se fosse um bastãozinho de jaspe, que ele pode ajudar você a pressionar. Então ele pode estar ajudando, ele tem uma pontinha aqui, mas é uma ponta redonda, então ele não vai te furar, e ele vai ajudando você a pressionar. Então, por exemplo, como é um jaspe vermelho, traz muita vitalidade, muita força, tem o ferro, né, tem a energia do ferro, a gente vê isso no curso de cristais, e é muito bom, né, de vez em quando eu faço isso, eu pego e vou apertando o R1, né, que é no pé, na planta do pé tem um ponto chamado R1, que é um ponto dos rins, que traz energia, vitalidade, enfim, e eu posso apertar com a mão, né, então com a mão vai ser muito bom também, você pode apertar você, né, conhecer o R1, ou eu posso apertar com o jaspe, então eu vou lá e vou pressionando com o jaspe esse ponto, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando o conceito da acupressura, né, ou da marmaterapia, ou da vegetoterapia do Reich, da bioenergética, que é a pressão que faz a energia circular, eu estou colocando o contato do cristal, eu estou colocando a energia do jaspe, né, para ativar aquele ponto. Poderia fazer a mesma coisa, mas aí já no caso de exterior, principalmente, ou para tirar dores, né, com o quartzo azul. Eu também encontrei esse quartzo azul que é perfeito, eu acho que ele não é feito para isso, mas ele é perfeito para ser um massageador. Então, por exemplo, às vezes eu tenho alguma dor de cabeça, alguma coisa, o que eu faço? Eu já sei que tem pontos aqui atrás, no pescoço, enfim, toda essa região aqui, quando começa a ter tensão, você vai ter dor de cabeça, né? E aí, em vez de você correr lá e tomar uma aspirina, tomar um remédio, blá blá blá, você pode simplesmente falar, não, peraí, deixa eu ver. E aí eu começo aí apertando aqui, posso fazer com a minha própria mão, né? Então eu vou apertando, vou pegando os pontos, você vai perceber que o ponto, quando ele é dolorido, né, você vai apertar ele, é uma dorzinha que assim, depois ela vai ficando gostosa, né? Porque você vai ver que vai liberando energia. Então eu vou apertando e trago, no caso, né? Pode ser só com a mão, para trazer a energia da acupressura, da questão física, mas também do dedo, óbvio, né? Porque quando a gente está fazendo um trabalho de massagem bioenergética, de massagem tântrica, tem o processo do prana, do chi, enfim, que está indo também. Então as mãos, elas têm chakras e elas emanam uma energia. Por exemplo, se eu quero colocar o elemento terra, eu vou com o dedinho. Né? Se eu quero colocar o elemento água, eu vou com esse dedo. Se eu quero colocar o elemento fogo, eu vou com esse dedo, e assim por diante. Mas aqui eu posso colocar a energia do cristal de quartzo azul, né, que é calmante, que já é ótimo para dor de cabeça. Então eu posso estar aqui, né, apertando os pontos e descobrindo os pontos e dissolvendo isso, e soltando essa energia. E a dor de cabeça vai passando praticamente imediatamente. Né? Ela vai passando. Pode ter certeza, é uma coisa que está aqui, aí você vai apertando. Às vezes dá até um certo enjoo, né, porque a energia vai circulando, mas ela passa. Né? Estou falando, não toma um remédio para dor de cabeça nunca, mas obviamente de vez em quando eu tenho dor de cabeça, porque é muita coisa no mundo, né? A gente está realmente à mercê de muitas energias. Então eu tenho que estar fazendo essa limpeza de energia. Outra pedra que é muito interessante para esse trabalho, principalmente de dissolver couraças, né? Não quebrar, porque eu não quero saber de quebrar, eu quero saber de dissolver couraças, é a própria selenita branca. Esse aqui é um bastãozinho, né, que é muito utilizado inclusive para a parte da massagem mesmo. Ele tem essa parte que é mais redonda, que é a parte que a gente pode apertar mesmo, né, porque aí não vai furar, não vai machucar. Então também você pode estar aí atuando com a selenita branca, então você vai estar atuando com a pressão e com o poder da selenita branca, que é uma limpeza energética maravilhosa. Quem já fez já teve 3 turmas do curso de cristais, vamos entrar na 4ª. Quem fez sabe que a selenita é uma das pedras mais fortes de limpeza, né, de limpeza energética. Então imagina que você pode fazer
com um bastão de selenita, como eu mostro no curso, fazendo uma limpeza mesmo pelo seu campo, aí já é uma limpeza mais energética mesmo, né, do campo áurico, mas você pode fazer também, se for nesse caso, com a pressão, né, fazendo com que a energia vá fluindo. E a selenita também é uma pedra que tira dor. Então também, se você tiver com dor de cabeça, você pode estar colocando, né, a selenita nos pontos de dor aqui da cabeça, porque a selenita por si ela já ajuda a tirar a dor de cabeça. Ela já ajuda aí diminuindo essa dor de cabeça. Então você pode fazendo essa mesma coisa. E essa pontinha aqui, que já é uma ponta que você não pode apertar muito porque ela pode machucar, ela é mais precisa, ela é mais cirúrgica. Então aquele ponto pequenininho, aquele ponto de acupuntura, que de repente você quer colocar uma energia da selenita, você vai com aquele ponto. Então eu posso vir aqui e tateando aqui meu terceiro olho. Eu posso pegar aqui que tem alguns pontos bem aqui na base da sobrancelha. Eu posso trabalhar aqui, esse aqui está doloridinho, ó. E aí eu posso ir estimulando ele. Por exemplo, olá Luciana, estou te vendo aqui, a Rô, seja bem-vinda, Renata também, seja bem-vinda. No curso que eu fiz de Fisiognomonia e Metafísica Taoísta, o professor dava a dica de fazer isso com isso daqui. Eu vou mostrar para vocês que você pode fazer também, mas não, essa caneta não dá. Mas ele falava para fazer com a tampa de uma caneta. Então você pode pegar aquela pontinha da caneta Bic, né, que tem aquela tampinha para fora, e ficar fazendo com a ponta de uma caneta. Beleza, mas para quem faz o curso de cristais, para que eu vou fazer com um plástico, que é um material totalmente, né, enfim, sintético, se eu posso fazer com um cristal, né, que é um material da natureza, é um material maravilhoso, que por si já traz uma cura. Então, em vez de eu usar a pontinha da caneta, eu vou usar a selenita e vou estar estimulando esse ponto. Ao mesmo tempo que eu estimulo mecanicamente, eu trago a energia da pedra. E, obviamente, quanto mais eu mentalizar, quanto mais eu fazer essa energia fluir, mais esse processo vai funcionando. Isso é uma coisa muito interessante, porque uma outra coisa que eu vi, né, eu pesquisei muito, continuo pesquisando sobre Yoni Eggs para colocar no curso. Então, assim, já teve, a segunda turma teve, né, a aula de Yoni Eggs, essa terceira também. E uma coisa que é muito falada assim, né, muitas mulheres, sei lá, vão no sex shop, compram um monte de brinquedo, enfim, dessas coisas de sexualidade, e que muitas vezes é artificial, né, que você está colocando lá na sua Yoni. Então, por que não colocar um cristal, né, que seria um ovinho desse aqui, de cristal natural, que vem da Mãe Terra, que além de trazer todo o efeito mecânico do cristal, que vai fazer a massagem, enfim, traz o poder do cristal. Então isso é uma coisa muito interessante. A Luciana colocou, minha selenita não tem ponta, então é porque essa daqui ela é um bastão justamente feito para isso, né? Para todo esse processo aqui. A selenita geralmente vai ser aquele bastãozinho, né, achatado, que você pode ir trabalhando, mas também geralmente tem uma pontinha, né? É que esse aqui ele já é feito. Pode fazer com ela sem ponta? Pode, inclusive no curso, né? É que eu não estou com ela aqui, mas na litoterapia a gente usa os dois bastões de selenita porque um traz uma energia positiva e outro negativa, e a gente vai harmonizando os meridianos com ele. Pode fazer sem ponta também. Pode fazer para rinite e sinusite? Sim, inclusive se você pesquisar, tem pontos aqui na base do nariz que vão ajudando a fluir a energia do nariz. Então pode sim, e obviamente se você tiver, por exemplo, um quartzo azul que traz aí uma calma, né? Ele é calmante, ele traz a coisa azul, você pode estar apertando com ele e ir trabalhando. A Silvia colocou, sou muito curiosa com os ovos. Então, no curso de cristais a gente tem uma aula que dá uma boa introdução, e aí a pessoa já pode começar até a se aprofundar nisso, né? Precisa de conhecimento acerca deles. Então, tem todo um conhecimento que vem do Tantra, do Taoísmo, né? E o dos cristais. O que acontece muito por aí é que geralmente a galera que trabalha com os Yoni Eggs tem um conhecimento até da prática do Yoni Eggs, mas não tem conhecimento dos cristais, né? O que cada um faz e aquela coisa mais detalhada. Então eu procuro juntar isso no curso, né? Trazer o conhecimento dos cristais, todo mundo vai conhecendo cada um deles e depois a gente fala dos Yoni Eggs. Mas a gente tem que entender que a gente tem milhares de cristais, né? No curso a gente vê dezenas dele, e Yoni Egg vai ser menos, né? Não é todo cristal que pode ser Yoni Egg. Qual o nome do seu livro? Que talvez seja esse que eu estou lendo. O nome do livro se chama Jung Reich, o Corpo como Sombra. Corpo como Sombra. Ele traz esse paralelo, ele traz essa comparação do Jung com o Reich. Eu estou adorando esse livro, achei muito legal porque ele vai trazer um resumão dos dois, né? Eu estudo muito Jung, estudo muito Reich, e esse cara aqui resolveu trazer esse John P. Gordon, né, que é o nome que eu falei aqui. Deixa eu só confirmar de novo. John P. Gonger, ele trouxe aí essa junção do que é o Jung, do que é o Freud não, do Reich, né? Mas ambos beberam do Freud, então ele fala do Freud aqui também, e aí traz uma coisa bem da hora.
Bom, deixa eu ver uma outra coisa que eu queria ver aqui, só para a gente finalizar, porque inclusive tem a ver com o curso de cristais também, né? Tem a ver também com o que a gente está falando. Porque olha que interessante, olha que interessante. Ele coloca aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Olha só, uma coisa que eu falei, né? O Jung, ele é um cara que é muito conhecido, muito criticado, infelizmente, né? Eles chamam ele de místico. Místico, Jung é místico, não sei o quê, e aí eles até desvalorizam, né, o trabalho do Jung por conta disso. Né? Tanto que eu sei que muita gente que faz psicologia nem vê direito o Jung, né, eles passam rapidinho, e aí quem quer mesmo, quem quer entrar no mundo junguiano, você tem que se aprofundar, né, por outros caminhos. Então Jung tem muito essa coisa, né? No nosso mundo cartesiano, no nosso mundo super racional, super cérebro esquerdo, né? Essa coisa que Jung traz não é muito bem-vinda. Mas o Jung não era totalmente místico, né? Ele tinha um pé muito forte na espiritualidade, mas ele também tinha os estudos que ele fazia. Né? Como te acha no Telegram? Na verdade, eu posso te mandar o link direto. Né? Se você entrar na bio do meu Instagram aqui, vai ter um Linktree. Nesse Linktree tem um link direitinho para entrar lá. Porque eu acho que eu estou como Evolu Coaching no Telegram. Mas tem um link direto no meu perfil aqui. Então o pessoal critica muito Jung, né? Fala que ele é místico e blá blá blá. E o Reich criticava isso. O Reich ele falava isso, porque o Reich ele já era mais, né? Por isso que eu falei que eu não acho que ele tenha bebido tanto do Tantra, porque o Tantra é muito espiritual. Né? E pelo que ele fala aqui, ele chegou no conceito do Orgone pelos testes de laboratório que ele fazia. Então, olha só. Primeiro que uma das grandes questões ali, né, do Reich foi a descoberta da energia Orgone, né, do trabalho com Orgone, que isso foi um marco muito grande na vida dele. Mas olha só, numa entrevista fascinante em outubro de 52, Reich reconheceu que concordava com o conceito de inconsciente coletivo de Jung, conceito ao qual ele também tinha chegado. E aí, olha só, de certo, antes da descoberta do orgônio, em 1940, o conceito junguiano de libido não tinha a menor validade para Reich. Vou ler de novo, hein? O conceito junguiano de libido não tinha a menor validade para Reich. Em 1936, por ocasião do 80º aniversário de Freud, Reich escreveu depreciativamente sobre o conceito de Jung. Aí tem uma aspas aqui, né, que acho que é o trabalho do que o Reich escreveu. Com Jung, a libido tornou-se um conceito sem sentido, místico e completamente anímico. O melhor álibi possível para a posterior, blá blá blá, tem um nome em alemão aqui, que seria a equalização do Terceiro Reich, né, que ele coloca aqui. A minha MMS Paioli, onde eu vejo informações do curso de cristais, está no meu site. E aí hoje eu vou, à tarde, dar uma mexida naquela página, atualizar ela e eu vou compartilhar no Instagram, no Telegram, em todo lugar. Então ela já está lá no meu site e eu vou compartilhar ainda hoje para todo mundo que está ali no Telegram, no Instagram, em todo lugar aqui eu já vou compartilhar ela. Então olha que interessante, o Reich, ele depreciava o Jung, porque falava que era místico, era anímico. Essa palavra anímico é muito interessante porque ela foi colocada como uma coisa ruim, né, como uma coisa sem sentido. Mas quando a gente vai estudar o xamanismo é aquela filosofia anímica. O que seria a filosofia anímica? Diz que essa planta maravilhosa aqui tem vida. Ela tem eu posso trocar energia com ela, porque ela tem vida. Os cristais, né, nossos amigos cristais, aliás, eu nem mostrei o laser, né, porque a gente pode fazer o trabalho, só continuando rapidinho, com essas coisas que pressiona, e tem também um trabalho mais sutil, que a gente faz de limpeza dos chakras na litoterapia com laser. Né, que aí você não precisa encostar o laser na pessoa, você vai só fazer um trabalho realmente sutil, né, no campo energético da pessoa, nos chakras, no campo áurico e assim por diante. Eu tenho esse laser que é um laser de cristal, né, translúcido, e o laser tangerina. Esse aqui foi um achado, esse laser tangerina. E uma outra coisa muito legal que dá para fazer com cristais, né, só para voltar para cá, mas mostrar, a gente pode fazer com bastão, e esse aqui é uma esfera de selenita. Então também eu posso pegar, ó, que da hora, eu posso pegar aqui e ficar passando na minha cabeça. Isso é uma massagem gostosa, uma automassagem que você pode fazer, e você pode fazer em outra pessoa também, obviamente, e ela vai estar, ao mesmo tempo que ela vai estar com o círculo, né, tocando, né, todas as partes aqui do corpo, tem vários pontos de energia na nossa pele, ela vai estar com a energia da selenita limpando. Né. Isso nas mãos, por exemplo, é maravilhoso. Você pode fazer um trabalho que tem chakras nas mãos. Você pode estar fazendo esse trabalho, ó, de ativando os chakras da sua mão e limpando os chakras da sua mão com a esfera de selenita. Tem outras esferas, eu tenho uma esfera de quartzo translúcido também, uma de quartzo fumê, uma de amazonita, uma de ametista. Você pode estar fazendo esse trabalho também, é muito, muito legal. E aí, voltando aqui, então essa coisa do animismo, esse cristal, ele tem vida pelo xamanismo. Isso é o conceito do animismo. Então eu posso
trocar com esse cristal e pedir para ele ajudar na limpeza, né? Falar, limpe os meus chakras, ele vai estar limpando. Isso é um conceito do xamanismo que é muito utilizado nos povos antigos, todos utilizavam isso. Quando veio essa coisa mais do cartesiano, dessa coisa mais racional, isso virou como se fosse uma piada, algo depreciativo, como o Reich coloca aqui. Mas o irônico é que o mesmo Reich que criticou nessa questão do Jung, depois ele chegou numa conclusão que ele aceitou. Né? Então ele coloca aqui, né? Aí continua, a descoberta da energia orgânica foi o principal marco na vida de Reich, então isso aqui foi muito forte. E olha só, a energia orgânica era o veículo por meio do qual Reich pôde configurar as metáforas maiores relativas à humanidade. Proporcionava-lhe uma justificativa científica, né, porque o Reich ele queria muito essa questão do científico, do laboratório, do teste, assim por diante. Então, proporcionava uma justificativa científica para, enfim, lidar com conceitos tais como Deus e diabo, sentir aquilo que sentem os grandes poetas, vivenciar o impacto do homem arrastado para o seio de uma natureza imensa e mais sábia, sentir, enfim, aquilo que os mitos contam, os místicos sentem, sem ser um deles. Enfim, ele pôde até entender, em certa medida, que o inconsciente coletivo de Jung correspondia ao seu vasto oceano orgânico. Olha que lindo isso. Né? Então, assim, o Reich, que a princípio negou o conceito de Jung, a princípio era muito científico, muito cartesiano, teste de laboratório e tal, através dos testes deles, através do que ele conseguiu ali, do orgone, enfim, ele pôde ter um vislumbre do que é colocado aqui. Né? O impacto do homem arrastado para o seio de uma natureza imensa e mais sábia. Quantas vezes eu falo para vocês aqui, vão para a natureza. A natureza é o que vai te trazer o maior conhecimento que tem, o maior ensinamento, a maior cura. Vai para a natureza. Sentir, enfim, aquilo que os mitos contam, os místicos sentem. Né? Sem ser um deles, aí ele coloca, sem ser um deles. Mas, obviamente, porque tinha bloqueios. Né? Então, você pode ir para esse mundo. Se você se permitir, eu coloquei hoje, inclusive, no áudio, que eu falei sobre a lua em Sagitário, que a cauda do dragão entrou em Sagitário também. Talvez todo mundo tenha que fazer algumas limpezas, deixar algumas coisas para trás para poder entrar um novo. Então, eu direto não, né? Tem muito menos agora, porque eu acho que a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Mas eu recebia no passado pessoas querendo comprovação científica dos cristais. Então, eu quero saber qual que é a comprovação científica. Eu falava, bom, existe primeiro porque a gente está falando através desse celular por conta dos cristais. Né? Então eles estão ali, não é à toa que lá nos Estados Unidos a gente tem o Vale do Silício. Silício é isso aqui, né? Isso aqui é um dióxido de silício, e esse cristal permite com que a gente tenha toda a tecnologia que a gente tem hoje. Isso é científico, muito conhecido. A única diferença é que existe uma barreira entre o que o ser humano pode aproveitar na própria mente dele sobre a energia dos cristais. Então é perfeitamente aceitável, né, que a gente possa usar cristais para eu aqui em Mariporã, né, tá falando, minha imagem está chegando, não sei para onde aí, está até chegando em Portugal, que eu sei, enfim, atravessando o oceano, enfim, isso é permitido, isso é tranquilo, né? Mas a gente poder ter um contato com o cristal e o cristal poder limpar memórias da gente, limpar, trazer cura, isso não é permitido, isso não é possível. Aí fica aquela reflexão para todo mundo, né? Será que não é possível mesmo, ou será que aqueles que estão no poder não querem fazer esse estudo? Porque que tem, né? Aliás, eu tinha esquecido o nome dele e agora me veio claramente. Um cara que era da IBM, o nome dele é Marcel Vogel, você pode pesquisar no Google, Marcel Vogel, né? E ele era um engenheiro da IBM. IBM, para quem não sabe, é aquela empresa gigante de computação, né? Uma das primeiras empresas que fez computadores aí e está aí até hoje. Então, Marcel Vogel, que era um engenheiro da IBM, que obviamente, por trabalhar com computadores, trabalhava com cristais, né? Ele amou o mundo dos cristais, pesquisou e ele criou uma lapidação. Ele, não sei se vocês já viram, eu não estou com nenhum aqui, infelizmente, né? Estou com um pequenininho que está na planta aqui, olha só, ainda bem que é sempre bom ter cristal na planta. Esse carinha aqui, né, que é o famoso cristal de quartzo, esse aqui é pequenininho, conexão astral arroz, seja bem-vindo. Ele criou uma lapidação específica, que leva o nome dele, inclusive, lapidação Vogel. Talvez, se você for numa loja de cristais, você acabe encontrando esse cristal, que se chama cristal Vogel, e é uma lapidação que ele fez nos testes dele de laboratório, científicos e blá 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 blá, porque ele percebeu que essa lapidação Vogel, que tem algumas diferenças, né, tem tantos cortes, enfim, ela potencializava o efeito do cristal. Então a gente já sabe que no curso de cristais a gente vê, eu vou mostrar esse aqui que é o citrino, né? Mas você pegar um cara desse, ele pode ser tanto transmissor quanto receptor, ele tem uma série de efeitos, mas
o Marcel Vogel ele percebeu que fazendo uma determinada lapidação, ele potencializava, ele aumentava o poder desse cristal, o poder de conexão. E o Marcel Vogel era um engenheiro eletrônico da computação, enfim, que trabalhava na IBM, uma gigante do mundo da tecnologia. Então pesquisa sobre Marcel Vogel. Mas o mais interessante é isso, né? Continuando aqui, para Reich, o cientista, tão seriamente atento aos fenômenos físicos, o processo intuitivo de sair de foco para sentir sensorial e afetivamente o que está por baixo ou em volta da apreensão imediata dos fenômenos físicos não fazia o menor sentido. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o próprio Jung ele fez esse estudo, que é o estudo dos tipos psicológicos, que eu uso no meu programa de coaching, né? Para quem faz, o meu tipo psicológico é INTP, né? Intuitivo, né? Introvertido. O Reich ele era mais sensação, ele não era intuição. Intuição era o que estava mais longe dele. E aqui, assim, ele estava preocupado com o que ele pode pegar, que essa é a coisa que eu falo do materialismo. Se a pessoa é muito sensação, ela fica presa ao mundo da matéria, ela fica presa ao mundo de touro. E a gente teve essa lua cheia em escorpião, puxando um pouco para o mundo da intuição. Então o Reich ele precisou, né, desses testes de laboratório, tá, dessa coisa que ele conseguiu chegar, para ter um vislumbre do que alguém que se permite trabalhar a intuição consegue chegar. Então, se você quiser desenvolver o seu nível intuição, né, o seu tipo intuição, que eu já fiz uma live sobre isso também, que é uma live que eu falei sobre um livro do Osho, né, Instinto, Intelecto e Intuição. Quem é muito sensação vai estar utilizando mais o intelecto, né, tá realmente longe da intuição. Então, se você quiser desenvolver a intuição, você pode sim ter um contato com esse cristal de uma forma intuitiva. Então, não tenho dúvida que se a humanidade como um todo, né, se quem está no poder hoje quisesse investir, quisesse fazer diversas pesquisas científicas e assim por diante, ia chegar a muitas conclusões com os cristais. Né? E tem algumas coisas que já tem alguns documentários que mostram isso, mas é ínfimo perante o investimento que se tem numa droga que você pode patentear e vender caríssimo depois. Deixa eu ver, a Conexão Astral colocou: qualquer dia aborde o tema reprogramação de DNA. Tema muito interessante. Com certeza abordarei. Inclusive eu comprei recentemente, eu vivo comprando livro, né? Eu amo. Aí eu vou pegando as promoções da Amazon e vou comprando. Eu comprei um livro do Amit Goswami, que ele fala muito sobre isso também. Da reprogramação de DNA, né? Que pode ser feito, e a gente vai entender como é que funciona. Mas então, olha só, a gente poderia pesquisar isso, mas como que você vai patentear uma pedra dessa que, dependendo do local que você mora, você vai estar ali andando, você pode tropeçar nela, né, que é a pedra do sol. Dependendo de se você mora num lugar que tem pedra do sol, você vai encontrar ela. Essa aqui, né, que é o cristal de quartzo, eu não preciso nem dizer. Né, você está andando em qualquer cidade aqui no Brasil, você vai encontrar esse cara aqui, muito facilmente. Né? Então, assim, não tem um interesse, como eu posso dizer, econômico. Já uma droga que você... O que tem interesse? Tem interesse quando eles pegam um componente do cristal, colocam ali numa cápsula, numa caixinha, patenteiam e te vendem ela. Aí sim. E a gente sabe que o ser humano precisa de minerais. Né? Então eles pegam isso, eles pegam minerais assim, e vão te vender. Tanto que hoje se faz o quê? Algo que vem de graça do sol, que é a vitamina D, que se você tomar sol, se você tiver contato com a natureza, você tem a vitamina D maravilhosa para você, eles vão lá, pá, põe numa cápsula e te vende lá na farmácia, para ganhar dinheiro. Então, assim, tem coisa que dá dinheiro que eles querem pesquisar e, enfim, e trazer como científico. O que não dá dinheiro para a indústria, eles querem deixar de lado e, de preferência, depreciar e esconder. Então, eu convido todo mundo, né, a treinar esse lado de intuição, a se permitir, ainda mais agora que a gente entrou com a lua em Sagitário, que Sagitário vai falar sobre esse tipo intuitivo. Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter é a fé, é a intuição. Então, é a intuição, é o acreditar, é o realmente saber que aquilo vai acontecer, que te permite se conectar maravilhosamente com os cristais. Né? Aliás, uma ótima pedra para intuição, que eu comentei, essa pedra aqui que eu fiz live sobre ela ontem, a ametista, né? Que é uma pedra que atua fortemente no terceiro olho, que está ligado com a intuição e que está ligado com Júpiter e Plutão. Então isso aqui é muito interessante. Você pode usar a ametista, que é uma pedra também super abundante aqui no Brasil. Dependendo da região que você está, você vai tropeçar numa ametista andando numa estrada de terra. Né? E eu, sem brincadeira, quando eu ia muito, agora faz um tempinho que eu não vou nas lojas de cristais, né? Mas quando eu ia na LP Minerais aqui na Barra Funda, em São Paulo, você encontrava direto, drusinha assim de ametista por R$1. R$1, uma drusinha de ametista. Então não tem como você não ter uma ametista hoje em dia. Né? Ela é muito, muito acessível. E obviamente ninguém vai querer investir
pesquisas científicas e assim por diante, que gasta dinheiro sim, né? Para um cientista, para um pesquisador fazer a pesquisa dele, ele precisa de muito patrocínio, ele precisa de alguém que banque aquilo, né? E se você não vai ter um retorno financeiro daquilo, ninguém vai bancar. Normal, a gente entende, né? Então por isso que você tem que treinar a sua intuição para você se conectar com as pedras. Continuando aqui, né? Como eu falei, que para ele não fazia o menor sentido, mas quando ele viu no laboratório passou a fazer. Esse processo era mais místico do que científico, e Reich não tinha um vocabulário particular para incluir ou sequer identificar essa abordagem como uma alternativa a ser considerada. Ou seja, o Reich estava muito no racional. E ele não tinha esse vocabulário, ele não tinha essa abertura para o intuitivo, para o espiritual. Diferente do Jung, que eu estou lendo duas biografias do Jung. Uma que inclusive é a do Jung oficial, né, Memórias, Sonhos e Reflexões, e uma que se chama Jung o Místico, né, porque ele traz todo o lado, né, do Jung como espiritualista. E o Jung ele estudou muito isso, né, estudou religiões, estudou mitologia, enfim, por isso que ele tinha um vocabulário muito grande para esse lado intuitivo. Aí continuando, né, ele era brilhante, mas também espantosamente literal, desprovido de humor concreto, né, que era o Reich, mais pé no chão. Mas trouxe a sua contribuição, obviamente. E o Jung ele já era mais intuição, ele já era mais ligado ao parte espiritual, ele realmente ele tinha um lado mais bruxo, né? E eu não tenho nenhum problema de falar de que é bruxo, bruxa, porque para mim bruxo é mulher sábia, mulher, homem sábio, enfim, que está ligado com a natureza. Então não é, para mim, não é uma ofensa, né? Como se tornou na nossa sociedade hoje. Você chama alguém de bruxa, você estaria xingando ela. Mas para mim não, né? Para mim tem todo um outro conceito. Então olha só, contudo, na segunda metade de sua vida, parece que foi levado àquela que provavelmente seria a sua quarta função, que é a intuição, né, em oposição ao seu foco na sensação. Embora comprometido com o caminho científico, com foco sensorial extrovertido, Reich encontrou, como cientista, um meio para investigar o intuitivo introvertido que nele havia sem que soubesse. Porque Jung era intuitivo, né, introvertido. Jung também era INTP. E aí o Jung tinha uma polaridade e Reich tinha outra. Por isso que eu achei muito interessante esse livro, né, que faz um paralelo do Jung e do Reich, porque eles são realmente opostos, mas eles se complementam, é muito legal. Porque o Jung ele não trabalha bem no corpo, né? Ele não vai muito para o corpo, porque ele é muito intuição, mas o Reich ele já traz para o corpo, e a gente pode fazer uma ligação perfeita, como a gente viu, sombra, né? Ela pode ser encontrada no corpo como couraça. Então isso é uma coisa bem interessante. A Luciana colocou aqui, eu amo, sou muito bruxa. Com certeza é. O seu mapa mesmo mostra isso. Então é isso, galera. Estou deixando aqui para vocês essa reflexão do Jung, Reich, Freud um pouco, astrologia, cristais, porque vamos lembrar que a sombra tem a ver com Saturno, aí a gente tem um ponto de ligação entre os dois, a astrologia. A sombra é associada a Saturno, couraça também é associada a Saturno, ou seja, o mesmo planeta está trazendo as duas linhas. Né? E aí a gente vê justamente aquilo. A determinado ponto que você aperta no seu corpo, que pode trazer uma dor, pode trazer um conteúdo à tona, pode ser um conteúdo inconsciente, um conteúdo da sombra. Tudo a ver com o próprio Saturno. A Verônica colocou aqui, adoramos os dois, sou muito Jung, intuição e introspecção. Amo Jung, então. Eu também amo os dois, e assim, só que o Reich ele tem essa coisa mais, né, do físico, mas como eu falei, eles se complementam. Né, eles se complementam e dá pra gente realmente entender. É o que eu falo, a gente tem os dois lados, a gente tem Ida e Píndala, né, que são as duas nadis que são feminino e masculino, o Sol e Lua e assim por diante. A gente não precisa, né, negar um para ter o outro, você não precisa negar a Lua para chegar no Sol, não precisa negar o Sol para ter a Lua. Não precisa negar o feminino para ter o masculino, não precisa negar o masculino para ter o feminino. Você pode usar os dois, e na verdade é os dois que fazem a mágica, né? Na árvore da vida cabalística, a coluna da esquerda, a coluna da direita, a coluna, né, que é a mais forte, é a coluna central, que é onde está Sol, Lua, Tiferet, né, que sobe até Keter. Então a gente tem que unir os dois. Né? A Pix colocou aqui, fico louca com sua live, quero saber de tudo, ler tudo, anoto tudo. Fico muito feliz. Inclusive essas lives estão virando tudo podcast, né? Então para quem não consegue estar assistindo, enfim, estão tudo indo para o podcast para quem quiser ouvir, né? Porque eu gosto muito de ouvir, estou fazendo alguma coisa, ouvindo os áudios, meus áudios também estão indo para o podcast. Então é isso, você pode usar tanto o lado racional quanto o lado intuitivo, e os dois podem se complementar. E se você se perceber muito presa ou preso em um dos lados, faz como pode dizer, faz uma investida, faz uma entrada no outro lado, para balancear. Então eu, por exemplo, sou muito intuitivo. Né? Eu sou INTP, extremamente intuitivo, eu tenho que viver fazendo as minhas buscas de ir para o lado sensação.
né? Então aí eu uso alguns cristais para ajudar tudo, mas o meu natural é muito intuição, é muito, né, ficar ali no mundo das ideias, no mundo da espiritualidade e assim por diante. Mas eu preciso, para estar aqui na Terra, para eu produzir aqui na Terra, eu preciso ir para a sensação. E aquela pessoa que de repente é muito presa à sensação, muito presa à matéria, tem que fazer o movimento dela para quê? Para ir para a intuição, para ir para o mundo das ideias, para o mundo de se permitir ver o novo, né? Aquilo que não é concreto. Deixa eu ver, a Luciana colocou também, bem-estar zen estético, Freud mais Reich se complementam, não tem que competir com a melhor. Exatamente, a gente tem que ir pegando tudo que é de bom de cada um e ir colocando no caldeirão ali, já que a gente falou de bruxos, coloca no caldeirão, o caldeirão tá ali com o meu cumbaiá, vou pegar aqui para vocês verem, né? O caldeirão faz presente aqui. Aqui é onde eu faço o meu super cumbaiá, né, que está aqui misturinha de ervas e está aqui com a obsidiana, né? Eu estou fazendo um cumbaiá de obsidiana para fazer um trabalho. Então você coloca todos os ingredientes no caldeirão, né? E gera ali a sua receita, gera ali a sua medicina, né? Que no xamanismo a gente fala da medicina pessoal. Então não tem o porquê ficar negando um, negando o outro. Pega o que é melhor de um, pega o que é melhor de outro e coloca na sua receita e cria aí a sua receita individual. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, já são aí quase meio-dia. Namastê, Harion, gratidão aí para todo mundo, ótimo fim de semana. Quem estiver lá no Telegram, a gente continua se falando e eu quero hoje à tarde poder terminar a página, atualizar, na verdade, a página do curso de cristais e compartilhar com todo mundo ali. Para quem já está inscrito, se você está vendo essa live, manda um up para mim, né, para eu poder já criar no grupo, porque na quarta-feira a gente vai ter a primeira aula aberta e vai ser pelo Zoom. Então quem tem interesse em participar da aula aberta, vai entrando também. Qual o valor do curso de xamanismo? Ainda não tenho, né? Porque eu tô, como eu não tô ainda no fechei o curso de cristais, eu não posso entrar em outro, senão eu fico louco. Mas quando eu fechar o curso de cristais, a gente vai tanto rever o de astrologia quanto de xamanismo. Gratidão, pessoal. Namastê, Harion. Um beijão para vocês. Até mais.